Opa, rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma questão aí da OBMAP. Pedro constrói uma sequência de pilhas com cubinhos de tamanhos iguais. Ele começa com um único cubinho. As pilhas são construídas sempre de forma triangular a partir da anterior, aumentando-se 2 cubinhos em cada camada e colocando-se um cubinho no topo. Na figura estão representadas as 3 primeiras pilhas da sequência. Observe que na primeira camada da terceira pilha há 5 cubinhos. Então vamos entender aí a questão, certo? O que nós temos aí na questão? Você está vendo aí a primeira camada aí da primeira pilha tem só o cubinho, na segunda pilha essa primeira camada mais abaixo tem 3 cubinhos, percebem? Na terceira pilha você está vendo que a primeira camada aí mais abaixo tem 5 cubinhos. Então a gente percebe aí que nessa primeira camada, né, os cubinhos de uma pilha para outra pilha estão aumentando aí de 2 em 2, né? Primeira pilha 1 cubinho, na segunda pilha a primeira camada mais abaixo tem 3, né, cubinhos. E na terceira pilha, a primeira camada, essa mais abaixo, tem 5 cubinhos. Só repetindo, ele pergunta aí no item A, quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da quinta pilha? Vamos ver como nós resolvemos esse problema? Como é que a gente faz esse item A? Vamos pensar nele. Deixa eu descer aqui mais um pouco. Vamos então. Então, quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da quinta pilha? Então, eu tenho aqui, gente, descrito, né, até exatamente a terceira pilha, não é isso? Mas ele quer na quinta pilha. Ora, mas professor, nessa primeira camada está aumentando de 2 em 2. Ele quer saber quantos cubinhos vão ter na quinta pilha nessa primeira camada. É isso que está perguntando o item A. Quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da quinta pilha. Então, quando eu chegar lá na quinta pilha, né? Como estão aumentando de 2 em 2, professor? Aqui na quarta, né, eu vou ter na quarta pilha, nós vamos ter, aumentando de 2 em 2, a gente vai ter 7, né? 5 aqui, ó, mais 2, vai ter 7 cubinhos. E quando chegar na quinta pilha, né? Por aqui logo depois, 7 mais 2, eu vou ter 9 cubinhos, né? Então a resposta desse item A era só você dizer que tem 9 cubinhos, né? Devidamente explicado, né? Lógico, você dizer a primeira camada, né? Ela está aumentando de uma pilha para a outra de 2 em 2. Então você tem que escrever isso, professor, exatamente. Então você tinha que escrever o item A, por exemplo. A resposta vai ser na quarta pilha, ó. Né, você mostra que está aumentando de 2, 5 mais 2. Então na quinta pilha, que é o que está perguntando, seria, né? Esse 7 aqui, cubinhos que vai ter na quarta pilha, né? Mais 2 cubinhos, está aumentando de 2 em 2, né? Para o corretor da prova perceber que você entendeu esse raciocínio que está aumentando de 2 em 2, certo? Então, você ainda pode escrever aqui com palavras se você quiser, pois, né? Continua. De cada pilha para outra, os cubos da primeira camada estão aumentando de 2 em 2, né? Então tem que ser bem explicado, isso aqui é uma questão de segunda fase, ok? Que caiu no ABMAP. Como ficaria o item B? Vamos ver o item B. No item B ele está perguntando, olha, quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da pilha de posição 2014, gente? Qual é o raciocínio? O raciocínio é que na primeira camada, né, você viu que tinha um cubinho, né? Na segunda camada, na segunda pilha, desculpa, você viu que tem 3, né? Na terceira pilha, na terceira camada, desculpa, tá aumentando de 2 em 2, 5, não foi? Nós deduzimos que na quarta camada tinha 7 e na quinta camada, que foi a resposta do item A, na quinta pilha, gente, desculpa, a primeira camada, né? Que é a camada mais abaixo, 7 mais 2, tem 9. Então eu percebo que são só os números ímpares, ó, 1, 3, 5, 7, 9. E os números ímpares, galera, para quem não sabe, fique sabendo agora, eles têm uma forma, eles têm uma cara, eles têm uma estrutura que é essa daqui. Todo número ímpar tem a forma 2n mais 1 ou 2n menos 1. Esse n, né, são os números naturais, variando aí de 0 até o infinito. Se você substituir no lugar essa letra n, você acha todos os números ímpares. Eu substituo aqui no n, por exemplo,
o número 0 vai ficar 2 vezes 0 é 0, né? Menos 1. 0 menos 1 dá menos 1, né? No caso, mais 1, né? 0 mais 1 daria 1, que é o primeiro número ímpar. Você pode ser mais ou menos aqui. Eu estou colocando menos porque, por exemplo, na primeira pilha, nós vamos ter 2 vezes 1, 2, menos 1, que dá 1 cubinho, né? Da primeira pilha. Na segunda pilha, para dar 3, né? Como é segunda posição, ó, substituo no N a posição. Ó. 2 vezes 3 aqui é... segunda posição aqui, desculpa, né? Substitui aqui o N por 2. Ó. 2 vezes 2, 4, né? Menos 1, fica esse 3. Ó. O total de cubos da segunda pilha, lá embaixo, primeira camada. E assim você vai achando esse 5, esse 7, esse 9, tá ok? Teste, por exemplo, o 7 aqui, a posição 4, substitua esse N por 4, 2 vezes 4, ó. Aqui dá 8, né? 8 menos 1 dá exatamente o total de cubos, né? Da quarta pilha, lá embaixo, primeira camada. Então, devido a esse raciocínio, nós deduzimos que para achar, né, o total de cubos dessa posição aqui, é só substituir esse N por 2014, né? Tinha que matar essa charada. Então, você faria aqui, no caso, 2 vezes o N, 2 vezes o 2014, certo? 2 vezes 2014, subtraído de 1. Com isso, nós solucionaríamos o item B. 2 vezes 2014 dá 4.028, não é isso, galera? 4.028 menos esse 1 dá a resposta de cubinhos aí da posição, né, da pilha de posição 2014, né? Lá na primeira camada, 4.028 menos 1, 4.027 seria a resposta dessa questão, segunda fase OBMEP, letra B. Então, grave para você, ó, a forma dos números ímpares é 2n menos 1, onde n é, você pode substituir pelos números naturais de 0 até o infinito, certo? Pode ser mais 1 também, ok, gente? É mais ou menos 1. Tudo vai dar número ímpar, até porque os números negativos também podem ser considerados ímpares, né? Os inteiros, tá bom? Então, nessa questão, esse n está se tratando aí da posição, né? Da posição de cada pilha, né? Concorda? Da posição, né? A quinta pilha, né? No caso, e aí ele pergunta essa pilha aí de posição 2014 no item B, que para nós solucionarmos de maneira mais rápida, tínhamos que lembrar dessa forma dos números ímpares, que é 2n menos 1, onde esse n aqui na questão se trata da posição, né? De cada pilha, né? Tudo bem? Grande abraço, até o próximo vídeo.